país que muitas vezes é patito e muitas vezes é chamado pelo nome errado. Se você ainda se refere a este país como Timor Oriental, não está sozinho. O nome oficial é Timor-Leste, ou em sua forma completa, República Democrática de Timor-Leste. Ele ocupa a parte oriental da ilha de Timor, enquanto a porção ocidental pertence à Indonésia. A confusão vem do período em que era colônia indonésia, quando era chamado de Timor-Timur, que em indonésio significa Timor Oriental. A mídia internacional traduziu para o inglês como East Timor, e essa versão acabou se popularizando. Somente em 2002, após conquistar a independência, o país adotou oficialmente o nome Timor-Leste nos mapas mundiais. Além da sua área principal, Timor-Leste conta com duas ilhas próximas, Atauro e Jaco, e um enclave chamado Oecuse. Curiosamente, Oecuse está completamente cercado pelo território indonésio, criando uma rara situação de país dentro de um país. Distante cerca de 70 quilômetros do restante do território, a ligação entre as duas regiões exige atravessar fronteiras internacionais, tornando as viagens mais complexas. Com apenas 15.007 km², Timor-Leste é um dos menores países do Sudeste Asiático. No entanto, guarda paisagens de tirar o fôlego, praias intocadas, recifes de corais vibrantes e montanhas imponentes. Todos os anos, apenas entre 75.000 e 80.000 visitantes chegam até aqui, o que ajuda a preservar sua beleza natural, ainda pouco explorada. A população de cerca de 1,3 milhões de pessoas vive majoritariamente em áreas rurais, dependendo da agricultura e da pesca. As línguas oficiais são o tetum e o português, mas o inglês e o indonésio também são amplamente falados, facilitando a comunicação com viajantes estrangeiros. O país mais jovem do mundo, Timor-Leste, é considerado o país mais jovem do planeta. Em 2025, ele terá apenas 23 anos de existência. A história remonta ao século XVI, quando navegadores portugueses descobriram o valioso sândalo na ilha. Pela importância econômica e até espiritual dessa madeira, Portugal transformou Timor em sua colônia. Com a colonização vieram também a cultura e a religião. Hoje, mais de 97% da população é católica, formando a maior comunidade católica do Sudeste Asiático. Igrejas e edifícios em estilo português espalham-se pelo país, fazendo de Timor-Leste uma espécie de posto avançado lusitano no coração da Ásia. O português trazido nesse período tornou-se uma das línguas oficiais. O grande ponto de virada ocorreu em 1974, quando Portugal iniciou a retirada das suas colônias. Timor-Leste declarou independência, mas apenas 9 dias depois, foi invadido pela Indonésia, que permaneceu no controle por mais de 2 décadas. Estima-se que nesse período entre 100.000 e 200.000 pessoas tenham morrido devido à guerra e à fome. Sob forte pressão internacional, especialmente de Portugal, a Indonésia aceitou realizar um referendo em 1999. O resultado foi claro: 78% da população votou pela independência. 3 anos mais tarde, em 20 de maio de 2002, Timor-Leste finalmente se tornou um estado soberano. Casamentos precoces entre as mulheres. As mulheres de Timor-Leste carregam uma beleza singela, mas marcada por uma força impressionante. Pele bronzeada, olhos profundos e traços definidos compõem sua aparência única. No entanto, muitas se casam muito cedo, mais de 20% antes dos 18 anos. E curiosamente, a maioria desses casamentos não nasce de uma escolha pessoal, mas de decisões familiares, quase sempre pautadas pela situação financeira do noivo. Na cultura local, o dote tem um peso enorme. Quanto mais generosa a oferta da família do noivo, mais valorizada é a união. E isso acaba transformando, em certos casos, o casamento em uma troca material entre famílias. Muitos pais optam por casar as filhas cedo para aliviar encargos econômicos e garantir-lhes uma vida estável. Desde pequenas, essas meninas aprendem a sacrificar-se, a obedecer e a assumir trabalhos pesados. Mas o cenário está mudando. Hoje, as mulheres representam 38% das cadeiras no parlamento, uma das maiores taxas do Sudeste Asiático.
A nova geração feminina busca mais autonomia, explora redes sociais e aplicativos de encontros para encontrar o amor escapando das amarras dos casamentos arranjados. O paraíso do turismo de aventura. Entre as joias mais preciosas de Timor-Leste está a ilha de Atauro, a cerca de 24 quilômetros ao norte da capital Dili. Ali, cientistas já registraram 643 espécies de peixes de recife de coral, o número mais alto já documentado no mundo. Essa biodiversidade extraordinária é fruto da localização da ilha no Triângulo de Corais, o maior hotspot de vida marinha do planeta. Atauro preserva uma beleza intocada, já que o turismo ainda não a explorou intensamente. As águas que cercam Timor-Leste também são passagem para baleias e golfinhos migratórios. Imagine só avistar uma baleia colossal expelindo água ou grupos de golfinhos dançando nas ondas. É de tirar o fôlego. E não é só a natureza que encanta. Timor-Leste é um verdadeiro paraíso para esportes de aventura. O mergulho é imperdível com visibilidade cristalina e encontros com tubarões martelo, tartarugas marinhas e recifes deslumbrantes. O relevo montanhoso com trilhas que serpenteiam o Monte Ramelau e o Planalto de Malbis é perfeito para os amantes do ciclismo de montanha e das caminhadas. Já as águas em torno de Dili convidam para caiaque e stand-up paddle, completando o cardápio de experiências para quem busca emoção e natureza em estado puro. Riqueza natural. Desafios sociais. Com uma extensa costa, mares ricos em pescado e reservas significativas de petróleo e gás, Timor-Leste parece à primeira vista um país abençoado. No entanto, permanece entre as nações mais pobres do mundo, com um PIB per capita de cerca de $1.000 anuais. A forte dependência do setor petrolífero, responsável por cerca de 80% do PIB, torna a economia vulnerável às oscilações do preço do petróleo. Fora deste setor, o café é o segundo produto de exportação mais relevante e altamente valorizado. Mesmo com recursos abundantes, cerca de 40% da população vive abaixo da linha da pobreza. Em muitas áreas, a eletricidade é inexistente ou intermitente. Ainda assim, o governo garante políticas sociais importantes, cuidados de saúde e educação gratuitos, além de subsídios mensais para idosos e desempregados. Curiosamente, nas escolas, os alunos aprendem simultaneamente 4 línguas: Tetum, português e inglês, e Bahasa indonésio, preparando-se para dialogar com o mundo. Costumes fascinantes. Apesar de pequeno, Timor-Leste preserva tradições únicas. No casamento tradicional, a família do noivo oferece presentes especiais como galos porcos e búfalos. Curiosamente, o valor e o prestígio da noiva são medidos pelo número de galos entregues. Quanto maiores e mais vigorosos, mais valorizada é a noiva. Outro traço marcante é a crença no Lulik, um sistema espiritual que honra o mundo invisível e os espíritos ancestrais. Mesmo com a predominância do catolicismo, muitos acreditam que os antepassados protegem as famílias contra desastres naturais. O símbolo máximo desta fé são as Uma Lulik, casas sagradas erguidas com madeira da floresta e folhas de palmeira sem um único prego. Apenas o chefe da tribo ou o xamã podem entrar e conduzir os rituais. Dili, o coração de Timor-Leste. Dili é a alma vibrante de Timor-Leste, a maior e mais importante cidade do país. Outrora capital sob domínio português, guarda um rico legado arquitetônico como o imponente Palácio do Governo, com o seu telhado vermelho característico e várias igrejas históricas. No coração da cidade pulsa o mercado. Tais, onde se celebra o tecido tradicional que leva o mesmo nome. Cada peça de tais é uma obra-prima feita à mão com cores e padrões que revelam a identidade de cada região. Em 2021, o Tais foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Entre os símbolos mais icônicos de Dili está a estátua gigante de Cristo Rei, com 27 metros de altura, erguida no alto de uma colina. Lá de cima, a vista panorâmica sobre a baía e a cidade é simplesmente de tirar o fôlego. Fatos impressionantes. Escavações arqueológicas em Timor-Leste revelaram que seres humanos modernos vivem aqui há pelo menos 42 mil anos
tornando este território um dos assentamentos mais antigos do Sudeste Asiático. Na caverna de Lena, arqueólogos descobriram o anzol de pesca mais antigo do mundo, além de gravuras e pinturas rupestres de valor incalculável. Curiosamente, este já foi o reino de ratos gigantes com o tamanho de um pequeno cão e pesando até 5 quilos. Os cientistas identificaram fósseis de 12 espécies desconhecidas e acreditam que algumas ainda possam existir em florestas intocadas. Apesar da sua rica história, Timor-Leste está entre os 27 países que não possuem nenhum patrimônio mundial reconhecido pela Unesco e nem mesmo integra a lista de indicações atuais. Meios de transporte criativos. A infraestrutura limitada levou o povo timorense a criar formas únicas de se deslocar. As motas e os motodaps, motas com cestos ou plataformas na frente para transportar mercadorias, são o meio mais comum, muitas vezes levando toda a família, produtos e até animais. Outro ícone são os transportes públicos locais, os bemos e os microlets. Os bemos são pequenas carrinhas que não seguem rotas nem paragens fixas, enquanto os microlets, mini autocarros coloridos e cheios de música animada, transformam cada viagem numa verdadeira festa sobre rodas. Ainda assim, circular por aqui pode ser um desafio. Muitas estradas continuam sem asfalto irregulares e sem sinalização, sobretudo nas zonas rurais. Locais misteriosos para descobrir. O Timor-Leste guarda recantos envoltos em mistério. O Lago Iralalaro. O maior lago de água doce do país é cercado por lendas sobre criaturas místicas que habitam as suas profundezas. Conta-se que em tempos de grandes desastres, a água adquire um tom vermelho como sangue. A Gruta de Fatucama é vista como morada de espíritos ancestrais e uma porta para outro mundo. Preservada em estado selvagem, o seu ambiente é solene e ligeiramente inquietante. Cenário perfeito para rituais espirituais que os habitantes locais realizam há gerações. A ilha de Jaco de Beleza Intocada mantém uma regra curiosa. É proibido passar a noite. Os timorenses acreditam que este é um território sagrado dos antepassados e permanecer ali após o pôr do sol seria perturbar a paz do mundo espiritual. Destinos de beleza estonteante. O Monte Ramelau, com 2.986 metros, é o ponto mais alto do Timor-Leste. A subida exige esforço, mas recompensa com uma vista panorâmica de tirar o fôlego. No cume, ergue-se uma estátua da Virgem Maria, conferindo ao local uma atmosfera sagrada. O Parque Nacional Nino Conis. Santana, o primeiro e maior do país, abriga um ecossistema riquíssimo e é um paraíso para os amantes da observação de aves. No Planalto, a charmosa vila de Malbis encanta com o seu clima fresco e a histórica pousada de Malbis, de arquitetura colonial portuguesa, que oferece vistas magníficas sobre as plantações de café. A cidade de Balcau, segunda maior do país, revela uma mistura harmoniosa entre a herança colonial portuguesa e a cultura local. Lá, um grande lago natural de águas cristalinas rodeado por vegetação exuberante convida a momentos de puro descanso. As festas vibrantes de Timor-Leste. Timor-Leste é uma terra onde as cores e a alegria se encontram em celebrações únicas, onde a tradição local se mistura de forma especial com a herança portuguesa. Entre elas, o Carnaval é sem dúvida um dos eventos mais vibrantes, realizado todos os anos, entre fevereiro e março na capital Dili. Inspirado na tradição portuguesa, mas profundamente adaptado ao espírito timorense, este festival transforma as ruas em um espetáculo de música, dança e trajes deslumbrantes. Habitantes e visitantes vestem fantasias elaboradas, dançam ao ritmo de canções tradicionais e modernas, criando uma atmosfera que é ao mesmo tempo festa e afirmação cultural. Outro momento imperdível é o Festival de Atauro, dedicado a mostrar as belezas naturais e a riqueza cultural da ilha homônima. Organizado no final do ano, atrai tanto moradores quanto turistas internacionais para um conjunto de atividades cheias de energia. Além de apresentações culturais e pratos típicos à base de peixe fresco, há mergulhos e passeios de snorkel em recifes considerados dos mais ricos do mundo.
Mais do que lazer, este festival é um convite à preservação marinha, ao turismo sustentável e ao fortalecimento das comunidades locais através do ecoturismo. E claro, o Natal ocupa um lugar especial no coração timorense. Em cidades e aldeias, a celebração ganha vida com igrejas ricamente decoradas, árvores cintilantes e presépios cuidadosamente trabalhados. As famílias reúnem-se para a missa, partilham a ceia e trocam presentes. É um tempo de união, gratidão e esperança, refletindo não apenas a fé católica profundamente enraizada, mas também séculos de influência portuguesa. A fusão de sabores do Oriente e do Ocidente. A gastronomia de Timor-Leste é uma deliciosa fusão entre tradições locais, influência portuguesa e um toque da cozinha indonésia, resultando em pratos ricos e memoráveis. Sempre centrada em ingredientes frescos, especialmente frutos do mar, combina arroz, milho, tubérculos e hortaliças regionais. Entre as especialidades destaca-se o ikan sabuco, peixe fresco temperado com malagueta, gengibre, citronela, cebola e alho embrulhado em folhas de bananeira e assado lentamente sobre brasas. O calor suave impregna o peixe com aromas intensos, deixando a carne macia, levemente picante e irresistível. Outro clássico é a feijoada, herança direta de Portugal. Um guisado farto de feijão preto, carnes e legumes cozido lentamente, até que todos os sabores se fundam num prato rico e nutritivo, geralmente servido com arroz branco em ocasiões especiais. Para endossar a bibinca, é presença obrigatória bolo tradicional de arroz, leite de coco e açúcar, por vezes enriquecido com ovos, ou leite assado em forma de barro sobre carvão, criando uma crosta levemente crocante e um interior macio e aromático. E não para por aí. O saboco, feito de peixe cru ou frutos do mar temperados com limão, pimenta e ervas frescas, é refrescante e picante, perfeito para dias quentes. Já o icanas, molho de malagueta forte e aromático, acompanha quase todas as refeições, despertando ainda mais o paladar. Custo de vida elevado. Apesar de ser um dos países mais pobres do mundo, o custo de vida em Timor-Leste pode surpreender. Um apartamento de um quarto no centro de Dili varia de cerca de 500 a 1.200 dólares por mês. Valores comparáveis ou até superiores aos de algumas cidades médias nos Estados Unidos ou na Europa. Para famílias ou quem busca mais espaço, um imóvel de 2 ou 3 quartos pode custar entre $1.500 e $2.500 dólares mensais. Os preços dos alimentos também revelam um contraste marcante. Produtos locais como legumes e frutas são bastante acessíveis. Imagine só 1 quilo de batatas pode sair por apenas $1. Mas se optar por itens importados como leite e queijo, ou carnes congeladas da Austrália ou da Indonésia, o valor pode facilmente duplicar ou triplicar. Isso acontece porque o país depende fortemente das importações e a infraestrutura logística ainda é limitada. Comer fora segue a mesma lógica. Uma refeição simples em um restaurante local custa entre 3 e 5 dólares, muito em conta. Já num restaurante de estilo ocidental ou num hotel internacional, um jantar para 2 pessoas pode chegar a 40 ou até 60 dólares. O transporte também mostra diferenças gritantes. Os moradores costumam usar o microlet, um transporte coletivo muito barato, cerca de 25 cêntimos por viagem. Mas para turistas, alugar um carro particular pode custar até 70 dólares por dia, sem contar os 5 dólares por galão de combustível. No fim das contas, para viver com conforto em Dili, é bom ter um orçamento mensal entre 1.000 e 1.500 dólares, se estiver sozinho. E aí fica a pergunta: será que Timor-Leste é realmente um lugar ideal para viver por longo prazo, ou apenas um destino para ser explorado em poucos dias? Dicas importantes para viajar a Timor-Leste. Visitar Timor-Leste é uma experiência única, mas exige atenção a alguns detalhes para garantir uma viagem tranquila. Visto: cidadãos da área Schengen estão isentos de visto e podem permanecer até 90 dias dentro de um período de 180 dias. Já cidadãos de outros países, incluindo a maioria do Sudeste Asiático, precisam de visto, que pode ser solicitado na embaixada ou na chegada ao Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato em Dili, com custo de cerca de 30 dólares. Moeda.
O dólar americano USD é a moeda oficial. É aconselhável levar dinheiro em espécie, especialmente para visitar áreas rurais ou mercados locais, onde cartões e caixas eletrônicos são raros fora da capital. Melhor época. O clima é tropical com estação seca de maio a novembro, período ideal para caminhadas e explorar ilhas. De dezembro a abril, as chuvas são mais intensas, podendo causar inundações e dificultar deslocamentos. Internet e comunicação. Apesar de estar em desenvolvimento, o acesso à internet e à rede móvel ainda é limitado em muitas regiões. Em Dili hotéis e alguns cafés oferecem Wi-Fi, mas fora da capital o sinal pode ser fraco ou inexistente. Comprar um cartão SIM local ajuda, mas é bom se preparar para desligar e aproveitar a natureza. Seguindo estas recomendações, sua viagem a Timor-Leste tem tudo para ser mais tranquila e memorável.